Fala comigo! Hoje eu, Beatriz Fernandes, gerente de marketing na Belfone e sucessora, recebo a nossa empresa querida, fornecedores e amigos da AD Connect, representado pelo Lucas Cardoso. Lucas, diretor comercial, seja muito bem-vindo ao Belcast. Obrigado, Bia. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de poder representar a The Connect aqui num podcast feito pelo nosso parceiro, que é a Belfone. Um parceiro nosso há já 15 anos aí no mercado. Nosso primeiro podcast dentro do mercado de telecom e muito feliz que seja com vocês. Vai ser bem bacana, a gente vai ter um bate-papo aqui onde eu vou poder falar um pouco mais sobre a marca, sobre essa nossa parceria. E a gente está muito contente aí com o convite. Obrigado novamente. Vamos que vamos. Obrigada a você por ter aceitado, afinal de contas tem bastante coisa boa pra gente contar, né? Começando em relação à parceria da Belfone e da The Connect, porque afinal de contas a The Connect possui aí uma longa trajetória junto com a Belfone, né? Essa parceria começou há 15 anos atrás, certo? Exatamente. Então, aconteceram grandes movimentos, né? Mas, Lucas, o que desencadeou aí essa parceria e essa aposta também na Belfone em representar a marca The Connect? Eu acho que primeiro a Belfone foi um parceiro muito importante para a gente desde o princípio. A The Connect começou 15 anos atrás e a Belfone foi um dos primeiros clientes que a gente teve. A gente sabe hoje a representatividade que a Belfone tem dentro do mercado de segurança eletrônica, então para a gente, principalmente no começo, foi uma vitrine também. Essa parceria começou com o Daniel, que é o sócio fundador da empresa, com o Odair também, e foi algo que veio se desenvolvendo em conjunto. Então, eu mesmo estou na The Connect desde o princípio, acompanhei toda essa evolução. E acho que a Belfone, não só como vitrine, também serviu para a gente como aprendizado no modelo de negócio da distribuição. Trouxe para a gente muito feedback positivo que ajudou nessa construção de história, construção de marca, de posicionamento que a gente teve no mercado. Então, eu mesmo que já atuei em algumas áreas dentro da The Connect, sempre olhei para a Belfone como um modelo de negócio da distribuição onde a gente precisaria se adaptar e se otimizar para que a gente pudesse fazer o que a gente faz hoje, que é um trabalho sólido de desenvolvimento de marca, de parceria B2B realmente, né, em contato não só com a gestão da Belfone, mas com o comercial, com a ponta. E eu acho que é muito importante isso, principalmente no mercado que a gente tem hoje, né? Um mercado que tem muitos players, nem sempre com uma política comercial a ser seguida, nem sempre com parcerias sendo formadas, mas a gente enxerga que cada vez mais as empresas que vão se consolidar nesse mercado e que vão atravessar por qualquer período complexo que a gente tenha no meio do caminho, são as empresas que têm essa parceria sólida, que estão ali lado a lado com o seu distribuidor para poder ter a capacidade de manter relacionamento e desenvolver boas coisas sem atravessar o mercado ou sem tentar remar sozinho, digamos assim. Sim, concordo. Então, eu acho que pra gente a Belfone foi, e sempre será muito importante como parceiro. Acaba sendo um dos distribuidores que tem acesso às primeiras novidades, ao lançamento de todos os produtos. E a gente vai ter aí mais uns 30 anos para rodar, pelo menos, né? Espero. Tomara, tomara. Por isso que a gente está aqui, né, para contar de todas as soluções que a The Connect oferece também, porque afinal de contas, a The Connect ela começou em 2011 com um Uhum, foco muito ali voltado para conectividade, sim. certo? E aí depois foi angariando novos negócios, novos segmentos, e hoje tem um leque aí bastante extenso, né? A gente fala ali de passivos ópticos, a gente fala também de cabeamento, conectividade, entre outros segmentos. Então me conta, qual que foi o principal ponto ali de atuação da The Connect e como seguiu a evolução em relação aos segmentos que hoje a The Connect atua? Perfeito. A Deconet começou com o Daniel, como eu falei, sócio fundador, que já era do mercado de telecom. Trabalhava na parte de fabricação de cabos em uma indústria fabril do mercado. E na época ele sentiu a necessidade de trazer para dentro da distribuição onde ele já atuava linha de conectividade, que foi o nosso primeiro lançamento de produtos, isso há 15 anos atrás. Então a Deconet começou pequena, focado em trazer passivos de cabeamento estruturado para o mercado. Tá. 15 anos atrás a gente ainda trabalhava, só para você ter uma noção, um produto OEM, um produto com uma embalagem parda, buscando ali atender com um custo melhor produtos que já tinham grande demanda no mercado e que eram
atendidos por 2, 3 grandes players, mas com produtos de custo mais alto. Tá. A Deconnect começou dessa forma, foi expandindo o seu portfólio aos poucos. A gente sempre teve como política base da empresa o atendimento só da distribuição. Então, diferente de outras marcas que acabam atuando no mercado de maneira geral, a Deconnect sempre teve o foco em se consolidar através do distribuidor. E ter uma política comercial também, porque afinal de contas, esse ponto é um ponto importante para a gente mencionar, porque afinal de contas, a gente tem uma cadeia de atuação, né? Uhum. Onde o fornecedor distribui para o distribuidor, de fato, né? E assim o distribuidor repassa para a revenda e a revenda atua no cliente final, né? Então, essa política comercial, ela é importante para o nosso negócio também, até para que vocês consigam focar ali no cliente de vocês. Exato. A gente percebeu que melhor do que vender para todo mundo é construir parcerias sólidas para que a gente tenha auxílio nessa pulverização. Então, a gente começou a trabalhar com alguns distribuidores ainda no começo só no estado de São Paulo. Nesse meio tempo, a gente foi desenvolvendo novos produtos, tirando outros do portfólio. A gente sempre teve essa política de testar, se funcionar a gente aumenta, se não funcionar a gente volta e muda a trajetória. E essa política foi muito importante até para a gente ganhar confiança de grandes distribuidores como a Belfone, para que eles dessem foco na nossa marca. Então, assim, é impossível você consolidar uma parceria onde você mesmo atravessa e acaba vendendo para o cliente do seu parceiro. E aí a gente se construiu em cima dessa política, algo que a gente não pretende mudar, não vamos mudar, e tem funcionado muito bem. E aí, nesse meio do caminho, foi quando a gente começou a entender quais outros produtos fariam sentido dentro da distribuição. Quando a gente começou, há 5, 6 anos atrás, criar realmente uma marca em busca, novamente, de consolidar e ajudar o distribuidor a conseguir vender isso de maneira mais fácil, trazer confiabilidade para o cliente final, para o integrador, para o instalador. E aí, ao longo desse tempo de peças de conectividade, a Deconnect começou a expandir e hoje ela é fabricante de uma solução completa de cabeamento estruturado. Então, o que começou com conectividade categoria 3 e categoria 5, hoje já compõe uma solução completa, categoria 5, 6, tanto CMX quanto LSZH. Solução essa que hoje, dentro das soluções com garantia de 25 anos, com certificação no Fluke, com homologação Anatel, que é fundamental para o nosso mercado, Sim. é a solução com o melhor custo-benefício do mercado. E nisso a gente tem expandido. Em breve a gente vai ter um lançamento, por exemplo, da linha CAT 6A, que é algo que a gente está bem contente em trazer para o mercado. Spoiler importante também, né? Porque, afinal de contas, esse foco em cabeamento estruturado, ele é algo recente, né? Então, até o mercado, então, entender a Deconnect, o posicionamento da marca como um fornecedor de cabeamento, também leva-se tempo. Então, vindo com novos produtos, novas linhas também, possibilita esse conhecimento aí com mais rapidez. Com toda certeza. A gente trabalhava já com as peças de conectividade, só que não ter o cabo nos impedia de ter uma solução completa. E isso acabava travando algumas negociações. Então, do ano passado para cá, a gente investiu muito tempo e dinheiro no desenvolvimento dos cabos de rede. Acaba sendo um produto delicado, mas também muito importante, porque é o principal dentro da solução, mas é um produto que, se você tiver um mínimo de deficiência na qualidade, você não consegue entregar essa solução com certificação e nem colocar a sua marca dentro do mercado de projetos, que é um mercado que tem se expandido bastante dentro do CFTV, né? E os cabos foi um lançamento que aconteceu no ano passado e que deu essa virada de chave, onde a gente deixou de ser fabricante apenas de peças soltas e passou a poder entregar uma solução completa para o nosso distribuidor. E aí, além disso, a gente também tem tido um foco muito grande na parte de ativos de rede, que hoje a gente tem a marca Deconnect para solução de cabeamento e a gente tem a marca DC World para ativos. Marca essa que a gente trabalhou muito já com a Belfone. A Belfone, inclusive, foi uma das responsáveis por trazer visibilidade para essa marca. Uma das pioneiras, né, Lucas? Uma das pioneiras a começar a trabalhar com os nossos conversores de mídia, com os nossos switches. Também numa mesma estratégia que a gente tem com a solução de cabeamento, ou seja, trazer um produto homologado, com qualidade absurda, mas tentando trazer um custo-benefício maior para o distribuidor, até porque a gente sabe que hoje o distribuidor ele sofre com margens apertadas,
com um mercado extremamente competitivo. Então, antes de desenvolver um produto e colocar ele no mercado, além de qualidade, o que a gente busca muito entender é se o distribuidor vai conseguir efetuar a venda desse produto na ponta, tendo um markup saudável. Até porque ninguém quer trabalhar só para girar dinheiro, né? Então, a gente sempre faz esse estudo, entende a performance que esse produto vai ter na ponta, se o mercado vai absorver esse produto de uma maneira positiva. E vendo que todo esse checklist é cumprido, a gente traz o produto e sempre, óbvio, tentando entregar para o distribuidor toda uma possibilidade de e perceber valor, né, também. Perceber valor, mas principalmente de ter o nosso auxílio durante o processo de venda. Tá. Então, hoje a Deconet ela não quer chegar, fechar uma venda para o distribuidor e fazer com que ele se vire para trazer esse produto para a ponta. Tudo que a gente pode fazer no quesito de treinamento, capacitação de equipe, isso campanha comercial, para que o nosso produto seja visto através do distribuidor, a gente faz, porque a gente sabe que é isso que vai trazer crescimento a longo prazo e estabilidade mesmo dentro do processo, né? Para que a gente não fique trabalhando coisa muito spot, que não tem uma continuidade ali. Sim, confiabilidade de marca, né, principalmente. E a Deconnect, ela veio, né, com um peso, né, maior no mercado nacional, né, no mercado brasileiro, mas em 2011 aconteceu também a inauguração da filial de Hong Kong, certo? Em 21. 2021. 21? 2020, 21, na verdade. Então, em 2021, da onde surgiu a necessidade, a vontade e o querer de estar em Hong Kong? Por quê, Lucas? Na verdade, isso foi uma necessidade mesmo, onde, como eu falei, no mercado a gente sempre atuou através do distribuidor. Tá. Porém, a gente sabe que o mercado de telecomunicações tem mudado muito nesses últimos 15 anos. A competitividade tem aumentado muito. E outra, os clientes que antes trabalhavam somente com telecom, né, com network também, eles tiveram que se remodelar para realmente atender essa solução completa, como você colocou aí em relação aos produtos, né? Então, foi um mercado que possuiu e tem ainda, né, grandes impactos em relação essas oportunidades que antes não eram focadas, né? Devido a tempos, movimentos e também a geração atual que a gente se encontra, né? Então, esse mercado é um mercado que hoje passa por mudanças também em relação às soluções. Sim. É um mercado dinâmico e cada vez mais com necessidade de preço. E a migração para a Deconnect Hong Kong foi principalmente para que a gente pudesse se manter fiel à nossa política. Por quê? Quando a gente, em 2018, 2019, importava os nossos produtos e vendia somente o produto nacionalizado, a gente percebeu que outros concorrentes começaram a vender direto para o integrador, vender direto para a revenda, o que começou a trazer agressividade de preços, mas ao mesmo tempo um pouco de competitividade desleal para o distribuidor principalmente, que é quem está ali no meio da cadeia, para que ele pudesse trabalhar o nosso produto com essa margem saudável que a gente busca entregar. E aí a gente decidiu fazer o caminho inverso do que alguns players estavam fazendo. Então, quando todo mundo começou a vender direto, até por uma necessidade de faturamento, a gente preferiu subir um degrau, abrir a nossa empresa em Hong Kong para permitir que o nosso distribuidor, caso tivesse volume, pudesse abrir um radar, importar direto da Deconnect Hong Kong e ter aqui no Brasil um preço quase que de fabricante. Então, ao invés de eu quebrar a cadeia para baixo, eu preferi subir e auxiliar os nossos clientes a se tornarem também importadores, terem um preço mais agressivo através dessa negociação FOB-China. E isso trouxe para a gente não só a possibilidade de aumentar a margem do nosso distribuidor, como também de fazer um atendimento que hoje já está migrando para global e não só mais nacional. Então, hoje a gente atua ainda muito forte dentro do mercado nacional, pedido já importado e nacionalizado, mas a gente tem distribuidores como a própria Belfone, onde a gente veio, trouxe para dentro de casa, auxiliou na abertura de radar, no processo de importação, que é diferente do processo de distribuição ali que vocês estão acostumados, e isso tem dado muito certo. Hoje a gente atende até algumas indústrias também através da exportação FOB, e tem funcionado muito bem. A gente tem planejamentos agora de começar a atender o mercado América Latina também, que é um mercado bastante carente de marcas e que, mais do que o Brasil até, trabalha muito via importação. Então, hoje você tem grandes players na Argentina, no Uruguai, no Paraguai,
que não compram tanto de maneira nacionalizada como o mercado brasileiro se abastece. E aí, vendo isso, vendo essa necessidade de preço, foi quando a gente pensou, por que não abrir uma empresa em Hong Kong? E aí, o que começou com um escritório para que a gente pudesse fazer consolidação e desenvolvimento de produto, hoje já é uma indústria fabril nossa. A gente tem fábricas em Hong Kong, em Shenzhen, e lá a gente faz desde desenvolvimento de produto até a exportação para grandes clientes que têm um bom volume e já querem trabalhar nesse modelo de radar e importação direta. Isso é muito importante porque, afinal de contas, né, a Belfone participou, né, desse início de trajetória em relação à importação, né, de produtos vindo ali de Hong Kong, e isso possibilitou realmente esse diferencial de preço, esse agregar de valor percebido pela revenda, né? Isso é importante a gente mencionar, porque, afinal de contas, eu lembro, né, eu iniciei na Belfone ali na expedição, mas um dos setores que eu passei foi o setor de compras, Sim. né? Onde eu atuei, aliás, diretamente contigo, né? Com certeza. E sou formada, aliás, em comércio exterior. E foi uma das primeiras atividades que eu pude exercer pessoalmente aí em relação à importação e exportação, né? E esse diferencial competitivo que a gente trouxe para a revenda, ela foi percebida, né? Óbvio que antes o valor percebido ele era menor, o ticket era menor também, e agora com esse diferencial de agregar de cabeamento também, possibilita um up em relação ao ticket médio, né? Em relação às soluções também pelo cliente, né? E falando dessa possibilidade de diferenciais e de competitividade de preço, existe também a filial existente em Santa Catarina, que permite uma tributação diferenciada também, certo? Sim. Na verdade, Santa Catarina veio até um pouco antes de Hong Kong, porque Tá. a Deconet, como toda empresa, começou ali de maneira, primeiro, mais estadual no atendimento. Então, toda a nossa operação logística, escritório e importação era feita por São Paulo. Na época, a gente ainda atendia majoritariamente o mercado dentro do estado de São Paulo. Só que com o crescimento da marca, a gente começou a enxergar a necessidade de competitividade para atender o território nacional. Fomos para Santa Catarina em 2019. Inclusive, a Belfone foi um dos primeiros distribuidores, acho que o primeiro que importou direto de nós de Hong Kong e que também migrou para Santa Catarina nessa época, durante esse processo, em busca do que você falou, benefícios fiscais que permitissem mais competitividade dentro da operação. A gente não sabe como é que isso vai ficar a partir do ano que vem com reforma tributária, mas pelo menos de 2019 até hoje fez muito sentido importar por lá para que a gente tivesse principalmente mais competitividade para atender a nível Brasil. Sim. Então, em 2011 tivemos a abertura da Deconnect, em 2018 a abertura da filial em Santa Catarina, em 2019/2020 a abertura em Hong Kong e assim seguindo. Só para ter uma cronologia de tempo. Perfeito. E aí hoje a gente tem dado muito foco na parte de Hong Kong, é algo que tem expandido as possibilidades que a Deconnect tem de atendimento. Antes, a gente trabalhava somente com a nossa marca e de uns anos para cá, a Deconnect também se tornou expert em desenvolvimento de outras marcas. Então, além das marcas a Deconnect e a DC World, hoje a gente é responsável pela fabricação de várias outras marcas do mercado, que a gente vai em Hong Kong, faz a fabricação, o desenvolvimento, a gente cuida até da parte de extensão de homologação Anatel, e aí exporta, por exemplo, para dentro do Brasil, uma outra marca fabricada por nós, mas já com a identidade visual do parceiro. E isso tem expandido demais a possibilidade de tudo que a gente pode atuar. Hoje, inclusive, a gente tem um setor dentro de Hong Kong que é para desenvolvimento de produtos a pedido dos parceiros. Então, assim, a gente tem um portfólio muito extenso, que trabalha soluções de conectividade, de ativos, mas hoje a gente tem casos onde um distribuidor ou uma fábrica nos demanda um produto, obviamente voltado para o mercado de tecnologia. Muitas vezes esse produto não faz parte do nosso portfólio ainda, mas a gente tem lá todo um processo onde a gente desenvolve o produto, homologa, traz, testa. Legal. E funcionando a gente consegue também colocar esse produto no mercado, porque esses 15 anos trouxeram para a gente essa facilidade de desenvolver produto lá fora. Então isso tem sido assim fantástico. A gente, como eu falei, vai lançar agora nas próximas 2 semanas uma solução categoria 6A completa, que é algo que a gente tem há meses
desenvolvido, buscado trazer o melhor produto com o melhor custo possível. E isso é um desafio, né, Lucas? Porque, afinal de contas, hoje o mercado busca realmente soluções de redes de alta performance, né? Então, essa segurança de um produto certificado e com uma marca por trás apoiando, ele é muito importante nesse momento. O nosso mercado ele tem sofrido um impacto gigantesco, principalmente com a parte de inteligência artificial, que tem crescido muito. Então, a necessidade de estrutura para que isso aconteça cresceu absurdamente. Sim. E a expectativa de crescimento ainda é 100 vezes maior do que o que tem acontecido. E a gente olhando para esse mercado, para esse crescimento exponencial que está acontecendo, decidimos olhar mais para a parte de desenvolvimento e entender quais outros produtos vão ser necessários no futuro, aí, a médio e longo prazo principalmente, né? E a parte de redes estruturadas tem sido cada vez mais demandada. Óbvio, é um mercado que exige muito por qualidade, porque a gente está falando de projeto, a gente está falando de uma cadeia onde envolve fábrica, distribuição, integrador e cliente. Hoje a ADConnect já está homologada em projetos gigantescos dentro do Brasil, o que é importante até para trazer credibilidade, não só para nós, mas para o próprio distribuidor. Sim. Que faz um trabalho de defender a nossa marca ali na ponta. Então, é importante o integrador e a ponta conhecer, da onde está vindo essa solução que está entrando na minha empresa, para que você não tenha qualquer tipo de problema depois que essa rede foi montada. Porque aí você tem recompra, você tem a necessidade de retorno do técnico em campo e você tem a possibilidade de ter um problema dentro da sua operação, dentro da sua parte de dados e de rede, por conta de um produto, às vezes, que veio com uma qualidade abaixo do esperado. Hoje a gente atende, através da distribuição também, diversas licitações governamentais, onde a necessidade técnica do produto é ainda mais exigente. E a linha CAT 6A é uma linha que no Brasil, embora ainda seja um pouco embrionária, comparado à CAT 5E e categoria 6, a gente tem certeza que em alguns anos vai ser o principal core ali na parte de cabeamento estruturado. A necessidade de redes mais robustas só tende a crescer. E a linha CAT 6A é uma que a gente está trazendo, entendendo que, embora o volume no Brasil ainda não seja tão grandioso, daqui a uns anos isso vai ser, acho que, o principal volume de faturamento nosso e do nosso distribuidor. Então, a gente lança agora, nas próximas 2 semanas, a solução CAT 6A completa. Que legal. A gente já tem hoje patch cord, patch panel, a conectividade em si. O cabo já em fase final de teste, já com homologação realizada pela Anatel. E a Belfone, com certeza, vai ser uma das primeiras aí que vão ter a solução dentro de casa. A gente pretende fazer um trabalho muito bom de divulgação com vocês. E isso é só o começo, né? A gente tem ainda vários outros planos, muito produto dentro do desenvolvimento. E a ideia agora é crescimento exponencial. E embora tenhamos 15 anos de parceria, tem muita coisa que nasceu, né, durante aí os últimos 3 anos que vem ganhando destaque também, né? Então, esse lançamento é um lançamento que também deixa o mercado aguçado para entender realmente, né? Como que vai ser a entrega, como vai ser a certificação, a solução, o produto. E vocês sendo aí os pioneiros, né? Nesse lançamento, é muito importante para o mercado, né? Esse valor percebido, eu tenho certeza que ele será reconhecido. E falando também um pouquinho de você, né, no mundo ADConnect, eu acho que é legal a gente frisar, porque afinal de contas eu fiz um comentário sobre o comércio exterior, sobre as importações realizadas, mas você possui uma grande trajetória dentro da ADConnect também, né, Lucas? São quase 15 anos também, são 15 anos, na verdade, junto com o Daniel, como eu falei. Tudo começou de maneira muito pequenininha, acho que nem eu e nem o Dani esperava que a ADConnect fosse tomar a proporção que tem tomado hoje. Para você ter uma noção, o Daniel me conheceu quando eu tinha 13, 14 anos e eu passeava com os cachorros do condomínio depois do colégio ali para conseguir fazer uma grana extra. E o Daniel, na época da indústria de cabos, como eu falei, sentiu essa necessidade, decidiu abrir a ADConnect, na época no fundo da casa dele. E aí me conheceu muito jovem, viu que eu tinha ali uma vontade de ganhar dinheiro, principalmente. E falou, cara, tô abrindo uma empresa, tô importando alguns produtos, preciso de ajuda aí para embalar. Quer me ajudar depois do colégio? Não quer? E, cara, começou desse jeito. Com 14 anos. Com 14 anos.
Aí, hoje eu sou formado em gestão de empresas, acabei indo para a Espanha, trabalhei um ano em uma empresa de tecnologia, voltei para o Brasil, passei por algumas outras empresas de mercados diferentes, trabalhei em banco, trabalhei com empresa de software, mas meu principal tempo de trajetória foi junto à Deconnect. Comecei na logística ainda, entreguei muito material na Belfone, depois participei do processo de mudança para Santa Catarina. E aí, quando a nossa logística estava lá, terceirizada e rodando, foi quando eu tive a oportunidade de ir para o comercial, que sempre foi a área que eu gostei muito de atuar. E aí eu fiquei muitos anos como vendedor da Deconnect, atendi a Belfone muito tempo, lidei com você como Eu compradora, lembro. acompanhei todo o processo ali. E aí, depois de muito tempo, assumi como gerente comercial, cuidei da equipe, fiz algumas mudanças dentro da estrutura. Como eu falei, nos últimos 2 anos, a Deconnect acho que passou por mais mudança do que nos 13 anteriores. E aí, agora, em março, final de março desse ano, assumi como diretor comercial para poder agora focar um pouco mais em estratégia, em crescimento, tentando utilizar todos esses 15 anos de aprendizado, todos os erros e acertos que eu vi acontecerem, para que a gente pudesse agora entrar numa nova etapa da Deconnect, né? Eu acho que as empresas elas têm períodos de crescimento e uma empresa ela vai de 2 a 10 milhões com uma estratégia, de 10 a 50 com outra e de 50 para 100 é uma outra completamente diferente. E dentro disso é necessário que existam renovações de ciclo, né? Então, assim, eu estou muito feliz em assumir o desafio. É algo que eu, obviamente, já queria desde a base, para poder colocar em prática algumas ideias que eu enxergava como benéficas, tanto para a gente quanto para o distribuidor. E esse momento aconteceu recentemente. Eu estou muito feliz com o desafio, com a confiança que o Daniel, inclusive, depositou em mim ao literalmente me deixar tocar a empresa como um todo. E eu estou bem confiante aí que nos próximos 2 anos a gente vai crescer ainda mais do que crescemos nos últimos 15. Esse ano mesmo a gente tem uma expectativa de crescimento de 40%, o que para o nosso mercado e para a situação econômica do Brasil também é um número de muito orgulho. A gente sabe que hoje, acho que todas as empresas no Brasil estão passando por uma certa dificuldade por conta do cenário econômico total, né? Sim, uma insegurança financeira também, né, em relação às eleições também que chegam aí nos próximos meses, né? Então, esse ponto é um ponto interessante, porque afinal de contas, essa insegurança e um aumento, e um incremento de mais de 40%, ele é expressivo. Com Ele é certeza. expressivo. Isso veio do lançamento de novos produtos, obviamente. Isso é extremamente necessário para que a gente consiga continuar Sim. rampando os nossos números. Mas o mercado como um todo, ele tem buscado modificações muito por necessidade também nessa parte de redução de custos, né? E de soluções completas, né, Lucas? Exato. E assim, muitos players estão saindo do mercado, outros estão entrando, nem sempre com a política comercial que a gente acha correta, né? E aí, nesse momento, foi onde a gente olhou e falou, cara, ou a gente abraça os nossos distribuidores, pega na mão e se junta realmente para que a nossa parceria consiga atravessar esses cenários de incerteza, ou a gente está fadado a talvez morrer como morreram diversos players do mercado aí nos últimos anos. Então, a gente pegou esse barco de maneira mais atribulada, Conturbada, sentamos com os principais parceiros, falou, ó, a gente conta com vocês, a ideia da Deconnect para o futuro é essa, e graças a Deus os parceiros abraçaram a ideia, sabe? E a necessidade dessa parceria ela tem se tornado cada vez maior. E o mercado da ponta, que antes olhava para uma solução exclusivamente na parte técnica, hoje ela olha para a parte técnica, mais buscando reduzir o custo e tentar transformar o projeto no maior custo-benefício possível. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma solução CAT6A que custa, tanto para o distribuidor quanto para o integrador, metade do que custaria uma solução categoria 6A de uma marca que antes era referência, 2 anos atrás. E o mercado que antes tinha um pouco de receio de mudar de marca, tem mudado, por entender que o produto é bom, é o que eu falo para o pessoal, né? O pessoal entra pelo preço e fica pela qualidade. Mas também por entender que um projeto que antes custava 2, 3 milhões para ser realizado, muitas vezes agora eles precisam realizar com 1,5 milhão, 2 milhões. E aí é onde o mercado começa a abrir os olhos para, deixa eu tentar entender se não existem outras marcas que vão me entregar a mesma coisa com um preço menor.
Então, aquela necessidade de estar atrelada a uma única marca, hoje, e você participou do processo de compras, você sabe bem como é que foi isso. Quem está nessa ponta olha para o mercado de maneira mais aberta, busca soluções em todos os lugares, e é onde a gente tem entrado e falado, se você busca uma solução com custo-benefício, a gente consegue entregar. E como eu falei, com suporte, com garantia. A gente tem uma equipe de engenharia hoje que atende os distribuidores e os clientes finais. Então, se o cliente tem uma necessidade de instalação em campo, uma dificuldade com o produto, a gente tem uma equipe que trabalha ali 24 horas para fornecer esse atendimento. E tem funcionado. Graças a Deus tem funcionado muito. E isso é legal, né? Porque, afinal de contas, a Belfone sendo uma distribuidora, né? A gente é uma distribuidora multimarcas, né? Então, ter a representatividade de uma Deconnect trazendo tendências, novidades, diferenciais competitivos e financeiros para o mercado é muito importante, porque o mercado carece disso, né? Afinal de contas, eu concordo plenamente com o que você disse sobre a busca por soluções completas. E o apoio como distribuidora também nesse projeto, né, nessa solução entregue, ela é muito importante, porque, afinal de contas, o mercado carece disso, né? As revendas, por sua vez, carecem desse acompanhamento e dessa certeza de que terá esse apoio, né? Então, soluções completas, elas demandam um esforço ainda maior de entendimento de produtos com certificações, com garantias e com qualidade, principalmente, né? Então, vindo aí nesse pulsar de novas tendências, além do cabeamento CAT6A, existe algum outro segmento que a Deconnect pensa, que a Deconnect estuda para angariar, para trazer para o mercado? Com toda certeza. Alguns spoilers aqui, esses até um pouquinho mais demorados do que, como eu falei, o lançamento do CAT6A já acontece na semana que vem. Demorou. Hoje o processo de desenvolvimento de produto é um processo demorado. A gente tem que trazer o produto, entender se ele tem performance, se ele tem penetração de mercado, se ele tem custo para o distribuidor atuar. Testar também a garantia, a qualidade. Hoje a gente tem um laboratório próprio nosso, onde a gente faz teste de amostragem por lote do que a gente traz para cá. A gente manda para esse laboratório antes mesmo de tentar mandar para a Anatel homologar o produto. E aí hoje o portfólio da AD, que está focado em cabeamento estruturado, passivos óticos e na parte de ativos que antes eram voltados mais para CFTV, o próximo passo depois do CAT6A é a expansão do portfólio de ativos da marca DC World, mas agora voltados para ativos até mais robustos. Então, hoje o mercado, por exemplo, de CFTV, e você sabe disso melhor do que eu, tem migrado do analógico para o IP. O IP já tem demandado PoE inteligente. Todo esse crescimento de inteligência artificial tem demandado por ativos na parte de estrutura. E aí a gente tem olhado para esse mercado agora. Então, já existe também um projeto de desenvolvimento de expansão do portfólio DC World, onde a gente tem buscado sensores voltados para o mercado de IoT, tecnologia voltada para resfriamento do processo de estrutura de inteligência artificial. E, óbvio, a gente faz sempre tudo com muita calma, testa, se funcionar, segue. Mas após a solução CAT6A, como a gente já vai ter aí o completo de cabeamento, o próximo passo é começar a olhar para a expansão de ativos, esse crescimento também a nível global. Então, a gente busca agora atuar primeiro na América Latina, em players em outros países aí que compõem a América Latina. Mas eu acho que o céu é o limite. A gente ainda, nesse processo de mudança, está olhando para muita coisa e ainda vendo para onde a gente vai. E acho que o mais importante é sempre entendendo com o distribuidor que faz sentido, sabe? Sim. Então, a Belfone, por exemplo, e você sabe, às vezes a gente vai lá, não é nem para vender, nem para entender o que está acontecendo, mas é para pedir muitas vezes opinião. Para ter visão de mercado, Para ter né, visão de Lucas? mercado. Distribuidor, isso aqui funciona, tem preço, como que é o volume, qual que é a expectativa de giro desse produto. E quando a gente entende que vai funcionar e o distribuidor aprovou também, aí sim a gente coloca para rodar e, graças a Deus, a estratégia tem dado muito certo.
Com certeza, porque, afinal de contas, foram muitas trajetórias, foram muitos lançamentos, tem uma expectativa futura também de novos portfólios, né? Então, isso é importante porque, afinal de contas, o nosso revendedor carece dessas informações, de treinamentos também, de garantias estendidas também, né? Onde você conta com apoio também, né? A Belfone conta com o apoio da Deconnect em relação aos 25 anos de garantia. Então, isso tudo é um ambiente criado para que a gente consiga agregar ainda mais para o revendedor e, claro, entregar uma solução completa para o cliente final também. Os 25 anos de garantia, principalmente na solução, tem como foco principal trazer confiabilidade para o integrador que não conhece a marca. O que é fundamental, né? Porque, afinal de contas, é uma marca que já percorreu grandes processos, mas ainda, né, precisa ter essa notoriedade do mercado como um todo, né, Lucas? Então, assim, toda a trajetória da Deconnect, ela foi muito baseada no distribuidor, né? Mas a marca em si, ela carece, né, de um impulsionamento do distribuidor e por isso que a gente está nessa parceria também e nesse trabalho constante, né? Eu acho que, assim, atuar no mercado brasileiro é um grande desafio, porque a gente está Concordo falando com você. de um país com um território gigantesco, né? A nível continental. E algumas marcas já estão muito dentro do mercado, ali na cabeça do integrador. Muitas vezes até uma marca que não possui tanta qualidade, mas que por estar ali há muito tempo dentro do dia a dia, o pessoal se apega. E para você fazer a migração da ponta, é necessário capacitação técnica do vendedor, conhecimento e impulsionamento de marca. Mas mais importante é trazer argumento para o nosso vendedor da distribuição para que ele consiga trazer essa confiança do integrador ou do instalador. Então, O que é fundamental. o cara olha para uma marca que talvez ele não conheça e ele, pô, mas será que isso vai funcionar? Será que eu não vou ter perda de qualidade? E aí, quando você vai e entrega uma solução, por exemplo, a nossa categoria 6, uma solução LSZH, que certifica no Fluke, que é homologado à Anatel, e você ainda entrega para a ponta 25 anos de garantia, o cara que talvez não conheça a marca fale, pô, acho difícil ter 25 anos de garantia em um produto que não tem qualidade. E aí é onde ele dá esse primeiro passo de experimentação de uma marca nova. Graças a Deus, até hoje, todas as garantias que a gente entregou, nenhuma foi nem acionada. E aí o cara fala, putz, realmente eu tive uma redução de custo aqui, consegui entregar a mesma qualidade que eu tinha como expectativa. Os 25 anos de garantia trazem essa segurança para o integrador e para o próprio distribuidor. E a ideia é tentar aumentar isso para todo o restante do portfólio. Tá tudo funcionando muito bem, graças a Deus, e a gente conta muito com o distribuidor para que isso continue crescendo de maneira absurda. Então, se você não conhece a Deconnect, vem para a Belfone, que todos os produtos estão disponíveis também para você conhecer, para você testar, para você certificar de que a solução vai ser entregue da melhor qualidade, da melhor forma também. E você, como diretor comercial, tem um grande desafio, né, Lucas? Porque, afinal de contas, foram anos ali angariando negócios e oportunidades e agora entra numa fase também de desenvolvimento de novos produtos, de entendimento do mercado e também dessa junção junto com N distribuidores, mas principalmente com a Belfone, né? Para trazer esse impulsionamento para o mercado. Sim. Né? É um mercado que está realmente em transição, como você colocou, do analógico para o IP, de redes também, de possibilidades, mas a garantia em si e todo o acompanhamento de trabalho por trás, ele é percebido e ele é muito importante. Então, parabéns, né, por esse desafio que você aceitou e que você está conduzindo junto à Deconnect. Obrigado. É um desafio muito grande, porque eu costumo brincar até com o pessoal interno que eu estou diretor, mas sou e sempre serei vendedor. Então... Tá no seu DNA e no seu perfil também, né, Lucas? A veia comercial pulsa. Exato. E a venda é importante, eu acho que toda empresa gira em torno do comercial. E eu acho que em todo o meu percurso como vendedor e como gerente comercial, eu sempre tentei olhar para o que faria a gente vender mais e o nosso distribuidor vender mais. Porque hoje, acho que o principal desafio também, como eu falei, é fazer o distribuidor vender. Não adianta eu ter um preço agressivo, fechar um pedido de volume, uma boa parceria
e meu produto acabar ficando ali parado no estoque do distribuidor. Então, assumindo agora essa posição de diretor comercial, todo o meu tempo gasto é focado em o que traz mais venda e o que traz mais performance que se mantenha, sabe? A gente não quer trazer nada para o mercado que vá ser uma curva rápida, sabe? Surfar uma onda que vá passar. A gente já teve, por exemplo, no mercado da pandemia, alguns produtos que na época faziam extremamente sentido para o nosso portfólio, que hoje a gente não trabalha mais. Porque a ideia é sempre revisitar toda a estratégia da empresa, revisitar todo o portfólio, para entender se aquilo ainda faz sentido ou não. Eu vejo muitas empresas ainda insistindo em algo que claramente já não está mais dando certo, muitas vezes por ego ou muitas vezes por medo de mudar. E a Deconnect, principalmente esse ano de 2026, a gente fez exatamente o oposto. A gente fez algumas mudanças em estrutura, mudanças no corpo físico da empresa. E a gente falou, se isso aqui não funciona, não faz sentido a gente continuar insistindo, gastando energia. Vamos olhar para o mercado, vamos entender o que o mercado está demandando como necessidade e vamos desenhar a estratégia futura da Deconnect em cima disso. E aí é onde eu tenho tentado trazer essa minha experiência da ponta, do comercial e esse meu conhecimento ao longo dos 15 anos de mercado para mudar a Deconnect e fazer com que ela seja melhor para o nosso parceiro distribuidor. Com certeza. E essa necessidade, esse acompanhamento do mercado também, que você estuda, que você está ali, né, depositando tanto esforço em tempo, né, no seu dia a dia. Se você pudesse dar um conselho, né, para aquela revenda que, poxa, está buscando inovar, está buscando novos portfólios, novos focos de atuação, qual seria, Lucas? Eu acho que para o nosso mercado e para qualquer outro, o que eu levo como principal premissa é se cercar de boas pessoas, tanto dentro da sua empresa, na parte interna. Então, a Deconnect hoje ela não seria nada sem os profissionais que a gente tem em volta. Eu sempre, como gestor, tive a ideia de me cercar das outras pessoas, trazer a opinião de todo mundo numa gestão horizontal, porque acho que o primeiro passo é a gente ter a humildade de saber que a gente não é dono de todo o conhecimento, né? Então, a opinião que vem do marketing, a opinião que vem do financeiro, a opinião que vem do Comex, tudo isso me faz poder enxergar as coisas de uma maneira mais macro para desenhar uma estratégia efetiva. E para uma revenda, eu digo a mesma coisa, mas principalmente nas parcerias que ela atua, né? Então, como eu falei, o nosso mercado é um mercado que muitas vezes tem prostituição de preço, banalização de marca. E para revenda, principalmente, é muito importante que ela se ampare em cima de parceiros que tragam solidez para o processo, né? Então, a Belfone, por exemplo, que é um grande distribuidor, tem que estar junto dessa operação, assim como a gente, como fabricante, tem que estar junto com o nosso parceiro. E se cercar de empresas que te façam bem, que te auxiliem dentro desse processo de crescimento, acho que é o mais importante. Porque sozinho a gente chega rápido, mas não chega longe, né? Então, eu prefiro me cercar de todo mundo, tanto interno quanto nas parcerias de negócio, para que a gente consiga crescer de maneira consolidada. Amém. Obrigada também pelo reconhecimento, porque são anos de trajetória, são anos de parceria, né? Não é algo que nos conhecemos somente por esse Belcast, né? Não. São anos e uma trajetória aí muito legal de ser acompanhada, né? Então, te agradeço por essa oportunidade, porque afinal de contas, né? Essa troca ela é muito importante para a gente trazer uma visão de mercado, para trazer uma visão para quem está querendo entender mais sobre a marca, sobre o posicionamento também. Claro. Então, se você também quer boas pessoas, na Belfone você encontra representando a Deconnect também, né? Então, tenho certeza que serão aí anos e serão lançamentos angariados para trazer mais diferencial competitivo para você. Lucas, muito obrigada por esse Belcast, episódio muito especial. Obrigado por ter aceito também e por ter compartilhado também conhecimento. Eu que agradeço, é uma honra para a gente participar do Belcast. Como eu falei, é mais de uma década de parceria entre as duas empresas. Virão várias outras décadas por aí, se Deus quiser. E a Belfone, fica o recado, um dos nossos principais distribuidores em São Paulo, trabalham o nosso portfólio de maneira integral. Então, para você, integrador e instalador que busca uma solução, depois de entender tudo isso que a gente falou, uma solução com custo-benefício, com homologação, com garantia, falem com o nosso parceiro Belfone, busquem a gente também para qualquer auxílio técnico, comercial que vocês precisam.
E acho que o futuro é extremamente promissor. Novamente, eu estou muito grato aí, tanto por poder representar a Deconnect dentro desse podcast, mas por participar de algo grandioso que nosso principal parceiro tem construído ao longo do tempo. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo reconhecimento, pela parceria. Um beijo para você. Se você acompanhou até aqui, deixa seu curtir, se inscreve no nosso canal e nosso famoso hashtag Vem pra Belfone. Obrigada! Valeu!